Boa noite. A aula de hoje é sobre o terceiro tripé dos fundamentos da cultura ocidental. É sobre o surgimento e o crescimento do cristianismo. Né? Logo no começo do Império Romano, que surge o cristianismo, uma cisão do judaísmo que vai demorar a ser percebida por Roma. Né? É uma religião diferenciada, porque ela sai pelo mundo evangelizando as pessoas, querendo converter os homens. Nenhuma outra religião teve essa preocupação de conversão dos homens, né, de várias populações espalhadas pela antiguidade. O cristianismo vai se caracterizar por ter essa preocupação de evangelização dos homens. Né? Ele vai se proliferar por várias partes do mundo antigo, até chegar em Roma, através dos seus escravos, e vai se disseminando por diversas classes sociais romanas. Num primeiro momento, o espírito de tolerância religiosa de Roma prevaleceu e se permitiu seu culto livremente. Mas alguns imperadores, em particular Nero, o mais afamado, usou os cristãos como bode expiatório, colocando a culpa dos problemas romanos nas atitudes conspiratórias desses. Outros utilizaram os cristãos para grandes espetáculos públicos no Coliseu, jogando as feras ou em lutas mortais com os gladiadores. Entretanto, o espírito de tolerância romana, né, prevaleceu e acabou o cristianismo coexistindo com as demais religiões até se tornar a religião oficial de Roma no século IV da nossa era. O fato é que a ascensão do cristianismo ocorreu exatamente na decadência do Império Romano. E a grande herdeira da cultura romana será a Igreja, que manterá o que restou depois do saque dos bárbaros a Roma. A verdade é que a destruição de Roma pelos bárbaros levou ao fim grande parte do arcabouço cultural, restando resquícios em algumas cidades europeias que se mantiveram republicanas mesmo com o fim da República, e o que a Igreja conservou. Devemos à Igreja muito do que conhecemos sobre os romanos, pois a Igreja guardou os textos, né? Mesmo que pouco os lendo, pois foi a única instituição que tinha em sua estrutura a ideia de formação e se utilizava dos textos na formação de seus quadros. Né? A Igreja tinha, por ser uma religião culta, que pressupõe a leitura de um texto, que é o Novo Testamento e o Velho Testamento, tá? Sempre teve uma preocupação de educar seus membros. Né? O que os cristãos foram fazendo no decorrer dos séculos foi substituindo os textos clássicos gregos e romanos na formação sofística tradicional por textos cristãos. Né? E foi a única instituição de ensino que restou de Roma, associada à Igreja, pois que os padres tinham por obrigação não só fazer a leitura e a comunicação dos textos sagrados, como eu disse, o cristianismo era uma religião culta, mas também realizar os cálculos astronômicos para estabelecer o calendário, assim como as notações de batistérios, casamento, falecimento, enfim. Por séculos, os únicos registros civis existentes estavam na mão da Igreja. A Igreja que teve essa preocupação de registrar os batismos, nascimentos, falecimentos, casamentos, todos esses registros que hoje são registros civis, durante séculos foi patrocinado pela Igreja. Né? Então, por séculos, os únicos membros da sociedade que sabiam ler e escrever eram os padres. Nem mesmo a nobreza ou a realeza aprendiam a ler e a escrever, pois eram classes guerreiras. Elas praticavam a guerra, tá? Mas não aprendiam nem a ler nem a escrever. Né? Pois a nobreza tinha uma função eminentemente guerreira. Enfim, por mais que falem mal até da Igreja, né, foi a sua atuação como se ela tivesse censurado ou destruído os textos antigos. Não, ela conservou os textos antigos, né, e foi a sua atuação que salvou parte da cultura antiga. Né, os textos gregos, que só fomos ter conhecimento de sua existência nas guerras santas da Idade Média, tá, não se deve a algum tipo de negligência da Igreja,
mas dos próprios romanos, que não tinham esse material e foi quase todos destinados a Alexandria. Então, no mundo antigo, houve uma divisão, né, os textos mais relacionados à física, metafísica, matemática, a parte mais ligada à epistemologia, foi para Alexandria, os romanos não se interessaram, não gostavam por isso, né, e os textos mais da parte da ética e da filosofia política e da retórica, da gramática grega, foram para Roma. Né? O que a igreja conservou foram esses textos gregos que foram para Roma. Os textos que não foram para Roma, a igreja não conhecia, né? E foi preservado em Alexandria. Né? A igreja preservou o que os romanos cultivaram, que era alguma coisa do Platão, quase nada do Aristóteles, e bastante das escolas helênicas, principalmente de Epicuro e dos estoicos. Né? Mesmo em algumas épocas condenando essa literatura como um paganismo, tá? Não queimou os textos, deixou-os restritos à leitura de especialistas confiáveis. Né? Normalmente só padres liam esses textos, né? Esses textos ficaram normalmente nas bibliotecas dos monastérios, das abadias, né? Enfim, nas escolas paroquiais, né? Que foram surgindo na Europa, patrocinado pela igreja, tá? E normalmente os leitores desses textos clássicos, tanto gregos quanto romanos, eram os padres, tá? Que eram os únicos que tinham cultura letrada, eram os únicos que recebiam cultura letrada. Né? Em termos científicos, o que tinha foi o que a Roma apreciou, que era um pouco da medicina hipocrática e a de Galeno, né? Alguma coisa da astronomia, alguma coisa de Arquimedes e da geometria de Euclides, utilizadas pelos exércitos e também utilizada na construção de igrejas. Né? Então, foi o que restou da ciência da antiguidade, foi o que foi utilizado pelos próprios romanos. Tá? Agora, a parte mais física, os pré-socráticos, né, a questão das metafísicas, a da matemática, tudo isso daí foi, de certa maneira, levado para Alexandria, e Alexandria que vai conservar. Os europeus só vão tomar contato com esses textos quando começarem as guerras da Idade Média, as guerras santas, né, como eles falavam, né, porque de santa não era muito santa, não, né, mas quando eles começaram a fazer guerra contra os árabes, é que eles tomaram contato com a cultura vinda da Alexandria, tá? Porque os árabes foram grandes herdeiros dessa cultura grega que estava preservada em Alexandria. Foi aí que os europeus descobriram que tinha várias coisas que eles não conheciam, principalmente vários textos do Aristóteles que eles não sabiam, que eles vão ter uma leitura indireta através dos árabes, né? Principalmente Avicena e Averroes. Né? A ciência, nesse período, vamos dizer assim, que a gente pode chamar da patrística e da Idade Média, era uma ciência entendida como uma espécie de uma magia natural, né? Onde o mago deve captar o espírito, o fluido, a substância íntima das coisas através de uma observação da natureza, buscando suas simpatias e antipatias. Né? O semelhante atrai o semelhante, o oposto repele o indesejado. Acreditava-se que as coisas podiam transmitir seus poderes aos seus possuidores e que as forças ocultas poderiam ser domadas por um mágico natural. E ainda que se condenasse a magia negra como coisa associada ao demônio e suas manifestações, a magia natural era fartamente cultivada, mesmo que não fosse lá muito bem vista. A alquimia era um misto de experimentação científica com práticas bastante heterodoxas para os padrões atuais. Né? E o que vai acontecer, principalmente pelo fato de todo o conhecimento produzido na Europa era feita pelos padres nas igrejas, é que a filosofia vai ser uma espécie de serva da teologia. A função dela é servir para esclarecer os fenômenos divinos. Né? Então, o grande problema não era o problema da natureza, do mundo, mas entender os desígnios de Deus. Né? Era essa a função. Né? E ela devia servir para esclarecer
os problemas teológicos, né? E toda vez que houvesse algum contraste entre a filosofia e a filosofia deveria ceder aos argumentos teológicos, né? A teologia vai ser o critério de veracidade das afirmações. Rejeita-se qualquer afirmação que contraste ou negue as verdades bíblicas. Não necessariamente bíblicas, mas os preceitos que a igreja acreditava, né? Muitos dos preceitos eram interpretação, muitas coisas foram criadas pela própria igreja, né? Os seus intérpretes e tudo mais, né? E toda vez que houvesse algum contraste entre algum tipo de filósofo, algum tipo de filosofia antiga com os preceitos religiosos, a filosofia tinha que ceder, tá, à autoridade da teologia, né? O homem deixa de ser um autor, um agente da história, como era no mundo grego e no mundo romano, e ele passa a ser visto como uma criatura, tá? Ele é uma criatura de Deus, um servo de Deus, tá? E tudo que ele faz depende da vontade de Deus, né? Isso é tão forte que artistas, pensadores, normalmente nem assinavam suas obras porque acreditavam que essa obra foram inspiradas por Deus, tá? E a Deus é que se deve agradecer, tá? Então, era muito comum os artistas não assinarem suas obras pictóricas, né? Ou às vezes nem assinar os seus textos escritos, tá? E atribuir tudo à graça divina, né? O que vai também caracterizar esse pensamento da Europa, né, até a Idade Média, é a quase completa ausência de uma reflexão política, tá? A monarquia vai ser o grande modelo ideal da vida política e o Estado assumindo funções sociais, né? O Estado tendo um fim moral e assistencial, né? Tornar os homens bons e criar uma sociedade sem conflito, né? Esse é o ideal da governança. E o modelo é o rei, né? O rei é o representante de Deus na Terra. Essa é a imagem que surge nesse pensamento cristão, né? Do fim do Império Romano até a Idade Média, né? As preocupações filosóficas estão embebidas nas questões teológicas, tá? Ainda assim, a gente pode assistir ao desenvolvimento da lógica, tendo inclusive um desenvolvimento surpreendente em algumas partes da Europa. No fim da Idade Média, assiste-se ao surgimento de um empirismo, principalmente na Inglaterra, com três pensadores, o Duns Scott, o Roger Bacon, o Guilherme de Ockham, né, três pensadores britânicos, né, preocupados com a investigação, com a lógica, né, foram grandes pensadores da Idade Média, né? Com as guerras santas, né, o combate contra os mouros, né, os islâmicos, né, os europeus retomam o pensamento grego, em particular Aristóteles e os pré-socráticos, o que vai gerar o ressurgimento de uma reflexão filosófica mais naturalística e menos mística na Europa, né? Então, o contato com a cultura árabe, através das guerras, a tentativa de expulsar, né, os islâmicos da Terra Santa, né, fez com que os europeus tomassem contato com essa cultura, né, principalmente com dois grandes pensadores árabes, que é o Avicena e o Averroes, né, que vão ser tradutores do Aristóteles, né, e aí os europeus vão tomar consciência do seu atraso, de certa maneira, com relação ao pensamento antigo, né, e vão perceber a força do pensamento árabe, que era muito mais contundente, muito mais importante para a época do que o próprio pensamento europeu, que estava muito atrasado com relação a várias conquistas já que surgia em Alexandria, né? E os árabes foram, inclusive, alquimia, né, uma palavra de origem árabe, né, o álcool, o alfarrábio, né, vários instrumentos de medição astrológicas vêm da cultura árabe, né? E os europeus vão tomar consciência de que eles perderam o bonde da história, né? E vão ter que mandar os seus sábios para Alexandria para traduzir os textos gregos para o latim,
né, e levar de volta para a Europa. Né. O grande pensador medieval, sem dúvida nenhuma, é São Tomás de Aquino, né. Ele vai perceber que há coisas que é da fé e há coisas que é da razão, né. Elas não estão em contraposição, só que tem coisas que a teologia que sabe dar resposta e há coisas que a filosofia que tem que dar a resposta, né. O que vai dar a linha condutora da reflexão católica, quase como um contraponto, né, ao pensamento agustiniano. Né. Agostinho vai ser o autor que nós vamos ver na próxima aula. Eu vou trabalhar o livre-arbítrio do Santo Agostinho, ele que vai estruturar o pensamento católico no seu surgimento. Havia várias correntes de pensamento dentro do catolicismo, né? E o Santo Agostinho, com esse livro, o Livre-Arbítrio, né, é que vai, de certa maneira, unificar o pensamento cristão e colocar algumas questões importantes para o desenvolvimento de todo o pensamento cristão. Né? A ideia de que a origem do pecado não é uma coisa do demônio, propriamente dita, mas o mau uso que a gente faz das nossas escolhas. Né? O culpado pelos pecados é a paixão dos homens. Né? Esse é o grande culpado pelos pecados. Isso nós vamos ver no texto o livre-arbítrio do Santo Agostinho. Né? Então, surge essa sensação de atraso, de perda de tempo, né, com relação ao conhecimento. Os europeus tomaram consciência de que não conheciam quase nada da ciência grega, e aí que eles vão fazer um esforço de tentar traduzir, levar copistas, né, na época os textos eram copiados, né, copista para Alexandria, para copiar os textos e começar um grande esforço de tradução desses textos gregos antigos. Né? É assim que a Europa vai retomar o contato com essa filosofia, essa física grega, essa matemática grega, essa metafísica grega, tá? Essas questões, a astronomia grega, de uma certa maneira, é isso que os europeus vão se conscientizar. Né? E essa sensação de atraso e perda do tempo dá a necessidade de recomeçar a refazer os arrazoados sobre o mundo, a vida e o homem. Né? Várias questões sobre o mundo, sobre a vida e sobre o homem, né? Foram, vamos dizer assim, introduzidas na Europa, né? E vai, de certa maneira, abrir, né, a cabeça do europeu para questões que eles nunca haviam pensado. Né? Então, depois, com a invasão de Constantinopla e o êxodo dos sábios gregos para a Europa, né, retomou-se o grego como língua científica na Europa e terminou de conhecer o que ainda era desconhecido dos europeus, lendo-os no original, pois os árabes não foram capazes de assimilarem vários filósofos e filosofias gregas, que serão finalmente conhecidas no Ocidente. Né? Ainda que os árabes foram grandes estudiosos, havia algumas questões que os árabes não conseguiam entender, inclusive por questões culturais. Né? A língua árabe é muito diferente da língua grega. O árabe, por exemplo, não tem o verbo ser, tá? E alguns textos que trabalhavam sobre a questão da representação, era um conceito também que não existia entre os árabes, tá? Não conseguiram ser traduzidos para os árabes. Né? E os europeus logo perceberam que as traduções que os árabes tinham feito dos gregos, eles colocaram várias coisas mais associadas ao islamismo, né, do que ao conhecimento grego. Né? E por isso que eles perceberam que era necessário não ler os gregos através de uma tradução árabe, né? Porque os árabes, eles não só traduziam, mas comentavam os textos, e você não sabia direito onde começava o texto, onde era comentário dos islâmicos. Né? De qualquer jeito, tá? Essa consciência da cultura grega, que eles tiveram com o contato desses sábios, né, indo até Alexandria, estudando tudo mais, fez eles perceberem que eles teriam que ir diretamente às fontes. Né? E
com isso, né, os europeus vão se lançar pelo mundo e nessas viagens, além das trocas comerciais, que foi o motivo principal, vamos dizer assim, trouxeram muito mais do que mercadorias. Trouxeram invenções que irão revolucionar o mundo ocidental, o que vai caracterizar o Renascimento. Salienta-se entre as grandes revoluções promovidas pelo Renascimento a imprensa e o crescimento e acesso a livros nunca visto antes, né? Mas isso é uma questão para uma próxima aula, né? O que é importante é perceber que a Igreja foi herdeira da cultura romana, ela preservou boa parte dos textos que nós conhecemos de Roma, né? Ainda que ela não fosse uma grande difusora da cultura romana, ela preservou os textos nas suas bibliotecas, tá? Que vai fazer com que no Renascimento os humanistas fossem ler as fontes romanas, né? Cícero, Sêneca, né? E vários outros pensadores romanos, né? E eles foram importantes porque eles também preservaram a questão da educação, da escola, né? A escola feita pela Igreja era uma espécie de adaptação à cultura cristã, tá? Da formação clássica, tanto grega quanto romana, né? Então, aprender gramática, retórica, dialética, né? Aprender algumas noções de astronomia, porque você tinha que fazer os cálculos astronômicos para saber que dia, mês e ano você estava, porque na época essas coisas não eram tão simples, o pessoal seguia as estações do ano, mas para saber em que parte da primavera você estava, só fazendo cálculos astronômicos, e isso só os padres conseguiam fazer, né? Então, a Igreja, de certa maneira, preservou um pouco o que sobrou, vamos dizer assim, dos saques que os bárbaros fizeram em Roma, né? Essa preservação foi importante não só para formar, né, as escolas da Igreja, né, as escolas paroquiais, catedralísticas, das abadias e tudo mais, né? Foi por questões de ordem cultural, os padres eram os únicos escolarizados no fim do Império Romano até o começo do Renascimento, praticamente a nobreza era analfabeta, né? Por quê? Porque eles se dedicavam à guerra, né? Os padres eram responsáveis por fazer a coleta dos dados civis, né? Casamento, morte, nascimento, né? Os padres é que faziam essas anotações civis, né? E graças à preservação deles, boa parte dos textos romanos ficaram preservados, né? E o acesso a esses textos só vai se tornar mais usual só no Renascimento, né? Principalmente depois que foi criada a imprensa, né? Quando os livros começaram a ser impressos, porque aí vai haver um profundo barateamento dos textos, né, que vai se tornar acessível. É bom lembrar que da antiguidade até o Renascimento, né, os livros pertenciam normalmente a grandes instituições, porque eram rolos gigantescos, né? Normalmente você precisava de duas pessoas para ler o livro, um para ir desenrolando, outro para ir enrolando embaixo, porque eles eram enrolados digamos, em madeira, né? Então, e você tinha que ler normalmente os textos em voz alta, e as pessoas tinham que guardar de memória, porque não havia papel, era caríssimo papel, você não fazia anotações, você tinha que ter uma boa memória, memorizar os textos, né? Isso era um exercício feito coletivamente, né? E os textos, por serem grandes, caríssimos, porque para você fazer uma cópia, às vezes demorava 2, 3 anos para fazer uma cópia, né? Esses textos eram preservados nas grandes bibliotecas das igrejas, né?
e eram os únicos que tinham acesso a esses textos, né? Quando começa a imprensa, quando surge a imprensa, é que os textos começam a ser impressos, e aí vai barateando, porque você imprime várias cópias, né? É quando os textos se tornam mais populares. Tá? Então, o pensamento cristão, católico, é o terceiro tripé da nossa cultura. Nós temos um pé na cultura grega, um pé na cultura romana e o outro pé na cultura cristã. Né? Foram os três grandes parâmetros que fez com que surgisse o pensamento ocidental. Né? É graças a essas três culturas, essas três formações culturais, que a nossa cultura se sedimentou e cresceu e se desenvolveu. Né? O pensamento cristão foi um pensamento original, né? Como eu já disse, foi a única religião até o islamismo, porque o islamismo também vai ter essa característica de fazer a conversão das pessoas à religião. Né? Até então, nenhuma religião saía para o mundo para convencer das suas ideias, das suas teorias, né? Dos seus fundamentos e nada mais. Né? O cristianismo vai ter essa perspectiva da evangelização, né? Sair pelo mundo para converter os homens à Boa Nova. Né? A Boa Nova é a notícia que está no Novo Testamento. Deus não é vingativo, Deus é caridade, Deus é perdão, Deus é bondade. Né? E é essa é a nova mensagem. Né? Os islâmicos também vão surgir com essa ideia de evangelização, só que islâmica, claro. Né? E tanto os cristãos quanto os islâmicos vão lutar para converter os homens à sua religião. Né? Não, as outras religiões não ocorre esse fenômeno. Né? Isso é um fenômeno tipicamente cristão e islâmico. Né? Nenhuma outra religião vai atrás das pessoas para convertê-las. As pessoas normalmente podem ir para a religião para se converter, ainda que a maior parte das pessoas sigam a religião nas quais elas foram educadas. Né? Isso é o mais usual. Né? Não é comum as pessoas mudarem de religião, abandonarem as religiões em que foram educadas, né? Ou até mesmo não ter religião. Né? Isso é um fenômeno que só vai surgir a partir do século XVIII no Iluminismo. Né? A partir do século XVIII no Iluminismo vai começar a surgir o ateísmo. Né? Mas, nesse primeiro momento, não existe o ateísmo. Tá? O ateísmo, quando a palavra ateu surge, é mais uma ofensa às pessoas do que um termo que representa uma realidade concreta. Né? Você xingava os outros de ateu para ofender mesmo a pessoa, né? Mas, na verdade, não existia o ateísmo. Né? O ateísmo só vai surgir no Iluminismo. Então, em termos gerais, essa é a peculiaridade dessa filosofia cristã, vamos dizer assim, né? Uma filosofia serva da teologia. A função fundamental dela é explicar as questões religiosas para os homens. Tá? A função dela é fazer do homem uma criatura, tá? E não um criador. Tá? O homem como servo de Deus, como submisso ao Deus, o homem como, vamos dizer assim, um paciente da vontade divina. Né? A ideia do humanismo, né, só vai ser retomada na Renascença. Tá? A ideia de que o homem é criador, que o homem é agente, que o homem é responsável sobre o seu destino, é algo que só vai ressurgir novamente no Renascimento. Tá? Então, em termos gerais, né, essas são as questões que eu queria colocar sobre o surgimento do pensamento cristão. Na próxima aula, eu vou trabalhar o texto, o livre-arbítrio do Santo Agostinho. Tá? Então, até a próxima aula.